Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e hoje eu vou falar para vocês o maior erro que pode acontecer em uma audiência criminal, e esse erro diz respeito ao cuidado com as testemunhas, né? As testemunhas, você sabe, não podem falar umas com as outras, principalmente quando uma já prestou depoimento e a outra ainda não prestou depoimento. É isso que diz o Código de Processo Penal. Só que o código é muito bonito, só que na prática a situação é um pouco mais desafiadora para um advogado. Como o advogado vai fazer valer essa disposição quando os fóruns, principalmente os do interior do Brasil, não tem nenhuma estrutura adequada, né? E mesmo aqueles que têm alguma estrutura adequada, não existe propriamente o que o Código de Processo Penal chama de sala reservada para testemunhas. Bom, se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos. Eu sou doutor em Direito e há 10 anos eu sou assessor de magistrado no Tribunal de Justiça de Pernambuco, local onde eu desenvolvi uma grande experiência prática, principalmente em realização de testemunhas. Eu estou há 10 anos, de segunda a sexta, fazendo audiências, e eu aposto que a dica de hoje você não vai aprender na faculdade de Direito, mas você pode aprender no meu curso. Tem no módulo de Formando um Advogado, né, atuando como um advogado, você vai ter um módulo só sobre fazer audiências, em que eu lhe ensino tudo que eu aprendi nesses 10 anos, convivendo com advogados, procuradores, membros do Ministério Público e vários juízes que eu assessorei. Então o link está na descrição desse vídeo, se você estiver interessado num curso de formação de juristas. Pois bem, eu falei para vocês que o maior erro de um advogado é não cuidar das testemunhas durante, antes e depois da realização de uma audiência, da oitiva dessas testemunhas, né? Quando você está na faculdade de Direito, o que é que você aprende? O professor de processo vai lhe ensinar. Pelo menos um bom professor de processo deveria lhe ensinar. Qual é o papel das testemunhas? O papel das testemunhas é provar fatos controversos. O papel da testemunha é provar fatos controversos, seja de forma presencial, aquela testemunha ela viu aquele fato acontecendo, seja porque ela ouviu dizer sobre o que aconteceu de fato, né? Por que isso é necessário? Por que é necessário testemunhas? Porque o judiciário, o juiz de direito, o membro do Ministério Público e os advogados, em geral, não estão presentes no momento que ocorre o fato delituoso, o fato criminal, né? O crime. Então, ele precisa se socorrer de pessoas para que essas pessoas elas ajudem o judiciário, o Ministério Público e a advocacia a elucidar o que aconteceu de fato, qual foi a verdade daquele fato. Então, um fato controverso é um fato em que não se há certeza sobre aquele fato, o modo como se deu aquele fato, há dúvidas sobre isso. Então a testemunha vem para provar fatos controversos, né? O ideal é que a testemunha presencie o fato, mas também é importante as testemunhas que ouviram os relatos sobre a ocorrência daquele fato delituoso. Ou seja, se o sujeito ele estava com a droga, ou foi a polícia que implantou a droga, o que seria um flagrante forjado, se o sujeito foi o sujeito que atirou e qual aparentemente era a intenção desse sujeito ao atirar no outro, se ele atirou em legítima defesa ou se ele atirou fora de alguma excludente de ilicitude, se o policial recebeu propina ou não. Então todos esses são fatos controversos que são provados através da coleta de depoimentos de testemunhas, né? Então, no processo penal, grande parte dos fatos depende da oitiva de testemunhas, depende da declaração de testemunhas. E o seu cliente, ele tem um direito fundamental ao devido processo legal. E parte do devido processo legal é a obrigação das testemunhas de falarem a verdade, né? As testemunhas vêm para esclarecer esses fatos controversos, e esse esclarecimento tem que ser de acordo com a verdade. É por isso que é um crime se a testemunha mentir. Esse crime se chama de
falso testemunho. Então sempre o juiz vai colher no início do depoimento esse compromisso da testemunha de falar a verdade sob pena de responder por crime de falso testemunho. E para falar a verdade, essas testemunhas não podem combinar anteriormente à audiência ou durante o desenrolar da audiência o que vão falar, para darem a aparência de que é uma verdade mais verdadeira, né? Se todo mundo está falando de forma coerente, a mesma forma, a menção não é a palavra, mas o indicativo de que aquilo é verdade se o que for declarado é verossímil. De modo que no processo penal, quando, sei lá, várias pessoas estão falando de forma coerente uma determinada descrição, estão fazendo a determinada descrição do fato, e uma outra pessoa, o acusado, ele faz uma descrição totalmente diferente, se o que essas testemunhas estiverem falando é verossímil, a predominância do relato dessa testemunha em detrimento do relato desse acusado. Então, por isso que a atividade do advogado criminalista, uma das atividades é fiscalizar se essas testemunhas estão combinando ou não o relato que irão fazer, porque isso certamente vai ser prejudicial ao seu cliente. O que é que diz o parágrafo único do artigo 210 do Código de Processo Penal? Vai dizer o seguinte: antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Fiquem com essa questão. Garantia da incomunicabilidade das testemunhas a partir de um espaço reservado. Tudo é muito bonito. Seu professor lhe ensina isso. Você anota, você estuda e tira 10 na prova. Mas qual é a realidade? A realidade é que grande parte dos fóruns brasileiros não tem a estrutura necessária para garantir o obedecimento desse dispositivo do Código de Processo Penal, que é a incomunicabilidade das testemunhas, né? Muitos fóruns, principalmente no interior do Brasil, não foram nem construídos, eles funcionam em prédios que não foram construídos para serem um fórum. É um prédio ou uma casa que pertence à prefeitura, é uma casa, um prédio, um imóvel que pertence a um particular, e diante da economia, né, que o poder público quer fazer, é mais fácil alugar esse prédio, essa casa, esse imóvel, do que construir um novo fórum para aquela localidade. Isso faz com que essa casa não foi pensada para ser um fórum. Então, ela tem muitas deficiências que impedem o cumprimento de determinadas disposições legais, dentre elas a incomunicabilidade das testemunhas. Eu falo isso porque dos meus 10 anos, pelo menos no judiciário, pelo menos 4 anos eu trabalhei num prédio que era da prefeitura, e era um prédio totalmente inadequado para funcionar o poder judiciário. E mesmo naqueles fóruns que foram feitos exclusivamente para funcionar o judiciário, nem sempre há uma sala de testemunhas. No fórum em que eu trabalho não há especificamente uma sala de testemunhas. Aí você combine essa falta de estrutura com o fato de que, em regra, você, advogado, vai trabalhar, pelo menos no início de carreira, de forma solo. Você não vai chegar lá com um monte de assistentes, você vai trabalhar sozinho. Como é que você vai fiscalizar se você está na sala de audiência? Como é que você vai fiscalizar se lá fora da sala de audiência as testemunhas estão combinando? Porque uma testemunha não pode ouvir o relato da outra, né? Então todas são chamadas para ouvirem a leitura da denúncia, depois fica apenas uma testemunha e as outras saem. E elas podem combinar o que vão falar, e você não vai saber disso, né? Além do que, o Poder Judiciário não tem servidores suficientes para fazer essa fiscalização, né? E outra coisa, pode ser que as testemunhas, antes de se apresentarem à vara, ou seja, antes de se apresentarem ao servidor dizendo que chegaram para audiência, elas fiquem no corredor combinando as coisas, né? Então, os servidores do judiciário não têm condição de fazer essa averiguação. Então, você,
que trabalha num fórum sem estrutura, que sabe que o judiciário não tem servidores suficientes para promover essa fiscalização, e você trabalha só, o que você deve fazer, né? Pela minha experiência, você deveria solicitar ao juiz para que a testemunha que prestou o depoimento não entre em contato com a testemunha que ainda irá depor. A testemunha que prestou depoimento, acabou de prestar depoimento ao juiz, não entre em contato com as outras testemunhas que ainda não prestaram depoimento. Porque ela pode, por exemplo, falar às testemunhas como respondeu as perguntas do juiz, como foi apertada pelo Ministério Público ou apertada por você, a advogado, e ela já orienta as outras testemunhas, e as outras testemunhas já entram sabendo e meio que podem maquiar os fatos. Então a primeira coisa, solicite ao juiz. Então vai caber ao juiz tomar providências, né? E o juiz pode dizer, ó, doutor, eu não tenho condição, não tenho estrutura, né? Ou o juiz toma uma providência que você considera inadequada, como por exemplo, o juiz diz, não, elas garantem que não vão se comunicar umas com as outras, né? Elas deram a sua palavra. Veja, é a liberdade do seu cliente que está em jogo. Você não pode confiar na palavra, na conduta ética de uma testemunha. O que é que você tem que fazer nesse caso? Você pode solicitar ao juiz que as testemunhas que já prestaram depoimento, que elas aguardem dentro da vara. Por exemplo, ainda que não seja uma sala feita propriamente para testemunhas, mas que ela fique naquele ambiente onde estão os servidores e assim elas não se comuniquem com a testemunha que ainda irá depor. Ou o contrário, que as testemunhas que não depuseram, ainda não foram ouvidas, que elas fiquem dentro da vara e aquela testemunha que já foi ouvida que saia do fórum. Então essa é uma conduta que você, advogado, tem que fazer para preservar o direito fundamental que o seu cliente tem ao devido processo legal. Isso também você pode aproveitar no caso de reconhecimento de pessoas. O que é isso, reconhecimento de pessoas? É uma audiência em que a vítima vai tentar identificar quem foi o acusado, quem foi o autor do crime. Sei lá, a vítima era dona de um supermercado, chegou o seu cliente lá, ou alguém muito parecido com o seu cliente, porque o seu cliente pode estar sendo acusado injustamente, e cometeu aquele delito de roubo. Quando ele sai, a polícia pega o primeiro na rua e diz, foi você que cometeu o delito de roubo. Então você solicita uma audiência de reconhecimento de pessoas para que aquela vítima reconheça o seu cliente. Seu cliente vai estar com 3 a 4 outros acusados com características físicas parecidas com seu cliente, e a vítima vai ter que identificar quem foi o suposto autor do roubo. Então se ela não consegue identificar seu cliente, é muito bom isso para a defesa, né? Então qual é a conduta do advogado? O advogado, do mesmo jeito, em relação às testemunhas, o advogado vai ter que prestar muita atenção nessa vítima. Então, o advogado tem que garantir que o acusado, um acusado solto, por exemplo, não cruze com essa vítima no corredor. Porque se essa vítima já vê você, advogado, com aquela outra pessoa, ela já sabe, ó, ele é o acusado. Principalmente se ele foi colocado na sala de reconhecimento. Então é importantíssimo que você garanta que não haja esse cruzamento. Solicite que a vítima fique dentro da vara, ou entre no fórum e deixe seu cliente fora do fórum com um celular. E assim que você chegar na vara e garantir que a vítima não está no corredor ou está de modo reservado dentro da vara, você liga para o seu cliente, agora você pode entrar no fórum. E se porventura eles se cruzarem, a vítima e o acusado se cruzarem, não peçam a audiência de reconhecimento e deixe isso registrado em ata. Você não está pedindo audiência de reconhecimento justamente porque o Poder Judiciário não promoveu a estrutura necessária para a obtenção da verdade real, né? Porque a vítima já viu o acusado. É isso, espero que vocês tenham gostado desse que é o maior erro que um advogado pode cometer em relação às testemunhas em uma audiência. Se você se interessa por meu curso de formação de juristas, o link está na descrição desse vídeo. Até uma próxima.